Olá, boa noite, professor André, forte abraço. Ida, colegas do direito, MEI, boa noite. Vou esperar o professor Dídimo entrar. Lá vem o professor Dídimo. Deixa aqui eu fazer o convite para ele. Eu vou logo apresentar a live para não para não embaraçar aqui a transmissão mútua com o professor. A live é sobre a guerra na Ucrânia. Eu vou apresentar a minha visão. O professor Dídimo, ele é o meu convidado especial, ele tem especialização em temas da geopolítica, mas ele mesmo vai falar disso melhor do que eu. Exercise. Aqui numa aula de inglês aqui online, começou a falar sozinho. Bom, então, eu continuando aqui, tenho visto aí os comentários, inclusive na página do professor Dídimo, alguém comentou lá sobre a live e dizia assim, não, mas com certeza vai ser só palpite, porque é muito cedo ainda para saber as causas dessa guerra. Bem, o professor Dídimo vai usar o seu conhecimento técnico e eu também vou usar o meu conhecimento, né, e apresentar minhas ideias e ele as dele, mas são ideias que não são avulsas, né? São ideias pautadas no capital intelectual que nós acumulamos, né? Então não são palpiteiros, né? Então nós vamos conversar a partir do que nós sabemos sobre geopolítica, enfim, sobre história, sobre direito. Então não vão ser meras elocubrações soltas e avulsas, enfim. Nós nos propusemos a fazer essa live para apresentar um pouco dos nossos conhecimentos, ainda que especulando sobre o que desencadeou essa guerra terrível dentro da Europa enfim, quais os caminhos possíveis a partir de agora. Eu vou chamar aqui o professor Dídimo e iniciar aqui a transmissão mútua com ele. Só um instante. Estou vendo aqui que o professor André está em Brasília. Se o professor Dídimo estiver aí me ouvindo, ele puder dar um sinal, eu agradeço. Já tem uma pergunta aqui do Gabriel. Como se daria a independência do Brasil? Aqui tem uma solicitação aqui. Já já a gente responde, Gabriel. Eu aceitei aqui o convite do professor Dídimo. Pronto. Olá, professor Dídimo, tudo bem? Tudo bem, estamos ao vivo. Consegue me ouvir? Tá tudo certinho no som? Para mim, alto e claro. Professor Dídimo, eu queria que você apresentasse aí a sua especialização acadêmica nessa área da geopolítica, ainda que brevemente, para nós irmos direto ao tema. Então, eu sou professor de geografia, né, licenciado, e estou no doutorado da USP em geopolítica, tratando especificamente de um autor russo chamado Alexander Dugin e as relações entre o eurasianismo, que é a teoria geopolítica que, de certo modo, influencia o Putin, né? Eu chamo de Putin, e o meu doutorado é especificamente em geopolítica, né? Perfeito. Portanto, eu tenho algum know-how para falar sobre geopolítica, né? É o É, doutorado da maior universidade do país, né? E é especificamente sobre a Rússia que eu estudo. ótimo. Eu acredito que o professor Dídimo tem a mesma visão que eu, que a guerra é uma tragédia. Em todas as guerras, quem efetivamente padece são os civis, né? A guerra é uma coisa horrorosa, então aqui
em que pese as nossas visões, de forma nenhuma nós estamos aqui para defender ou apresentar uma justificativa para a guerra, é isso que eu quero dizer, né? A gente vai fugir desse senso de guerra justa, e nós vamos fugir, mas nós também vamos fugir da torcida, ou das torcidas, eu imagino que sim. E eu me proponho a isso. Então, eu vou fugir da torcida e vou fugir também dessa ideia de guerra justa. Mas nós também vamos tentar entender as causas dessa guerra, desse fato posto. Como professor de direito e alguém um profissional da área do direito, de plano eu devo apresentar a condenação internacional no âmbito das Nações Unidas com relação à invasão russa da Ucrânia. Isso é um ponto. A Ucrânia é uma nação soberana e foi invadida por outra nação. E não houve nenhuma chancela da Organização das Nações Unidas para essa invasão. Então, parte-se dessa visão do direito. Mas, como eu bem sei, e o professor Dídimo também sabe, o direito não responde a tudo. E em certas circunstâncias de ruptura, o direito ele é ignorado. Né? Então, aí passa-se a análise de outras circunstâncias as quais o direito não conseguiu abarcar, enfim, evitar, etc. E aí nós entramos no conflito. E eu queria perguntar para o professor Dídimo qual é o papel da Rússia pós-dissolução da União Soviética e como a Rússia tenta se colocar no cenário atual e o que isso tem a ver com a guerra em curso. O que acontece com a Rússia é que ela sofre um baque gigantesco quando deixa de ser a União Soviética. Tá? Ela perde muitos dos países que compunham a União Soviética e perde muito do seu poder. Né? A Rússia era ali um segundo mundo, né? Você tinha aquela divisão, primeiro mundo, segundo mundo. O mundo estava dividido entre, de um lado, os capitalistas, os países capitalistas capitaneados pelos Estados Unidos, e do outro lado, os países comunistas capitaneados pela Rússia, e havia um conjunto de países relativamente neutros ou opostos a essa situação. Mas a Rússia era a segunda superpotência do mundo enquanto União Soviética. Esse poderio, ele meio que se desfez durante algum tempo. Né? Você teve um governo que enfraqueceu bastante a posição da Rússia no mundo, que foi o governo Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era conhecido no mundo como aquele bêbado da Rússia. Né? No final do seu mandato, ele aparece, saca, né, de sabe-se lá onde, um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro começa a ganhar bastante destaque. Esse primeiro-ministro era o Vladimir Putin, né, provindo, com origem na KGB, mas depois como dirigente do FSB, um órgão que substituiu, né, entre aspas, a KGB, quando houve o fim da Rússia comunista, né, da União Soviética, e o advento dessa Rússia meio liberal do Boris Yeltsin. E, a partir daí, com a saída permanente do Yeltsin do poder, começa o que se denomina de Era Putin. Essa Era Putin é o retorno da Rússia ao centro das relações internacionais. Começa devagar, né? Com uma série de problemas, que são problemas que estão, de certo modo, na origem da guerra atual, né? Que são problemas ali com o avanço da OTAN em direção ao leste, que foi 2 avanços grandes, um em 2004, outro em 2008. Em 2008, Putin, já fortalecido, começa a dar avisos à OTAN: olha, parem por aí, porque a coisa pode se complicar. Né? De lá
até 2014, quando efetivamente se complica. Na verdade, tem um episódio anterior, né, que é o episódio da Guerra da Geórgia. A Geórgia diz que vai se filiar à OTAN, isso é 2008, se eu não me engano, né? Salvo engano, 2008. A Geórgia diz que vai se filiar à OTAN. O Vladimir Putin dá um aviso de que isso não poderia ocorrer. Há uma certa teima dos dirigentes georgianos e finalmente ocorre uma guerra. Definitivamente a Geórgia não consegue entrar na OTAN. Posteriormente a isso, em 2014, o Euromaidan, né, tira da Ucrânia um presidente ligado à Rússia, e a partir daí as relações se degringolam por completo, e elas vão finalmente descambar, né, cair nessa guerra atual. É mais ou menos esse um breve histórico dos acontecimentos. O professor Dídimo citou a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, em português, né, em inglês é a NATO, que às vezes aparece nas legendas. E a OTAN foi criada, uma aliança militar, ela é uma aliança militar, eu escrevi isso há pouco tempo, e as pessoas geralmente encaram a OTAN como uma espécie de aliança política do Ocidente. Ela é uma aliança militar que envolve, na verdade, uma pleiade de estados com as formas políticas as mais diversas. Você tem democracias consolidadas, como o Reino Unido, e você tem governos autoritários dentro da OTAN, como na Turquia, né? Inclusive, o próprio governo turco se assemelha, na minha visão, um pouco ao governo russo, apesar de eles serem opositores históricos. E aí desaparece o bloco soviético, né, o Pacto de Varsóvia, que era outra aliança militar criada para fazer face à OTAN, e desaparece, mas a OTAN permanece, né? Então a OTAN chegou ao século XXI sem aquele oponente militar comunista. Qual a razão de existir da OTAN? É a Rússia. Então, apesar de não existir mais União Soviética, a Rússia é o inimigo a ser contido pelas armas que tem, e essa alegação do Putin de atacar a Ucrânia, ela é uma alegação legítima do ponto de vista russo. Eu digo isso porque, objetivamente, do ponto de vista internacional, não é uma alegação justa. Mas a visão da Rússia sobre a aproximação da OTAN e o que é a OTAN o que é a OTAN no século XXI. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Já é a segunda pessoa que menciona que o meu áudio está baixo. Tá normal para mim. Tá. Então eu vou tentar falar aqui um pouquinho mais próximo do celular. Então, eu queria perguntar para o professor Dídimo qual a razão de ser da OTAN no século XXI. O inimigo da OTAN é a Rússia, é a China, e se essa alegação do Putin em invadir a Ucrânia é legítima sob o ponto de vista russo, né? Sob o ponto de vista interno da Rússia. A OTAN tem o mesmo propósito que sempre teve: conter a Eurásia. Né? O Halford Mackinder, um geógrafo inglês que escreveu um dos clássicos da geopolítica, né, o pivô geográfico da história, ele diz que quem domina aquela região tem grande capacidade de dominar o mundo, né, pela posição geoestratégica. Né? O mundo para o Mackinder, ele era uma coisa engraçada. Ele não pegava essa divisão dos continentes. Né? Ele dizia que o mundo tem uma ilha central, que é aquela formada pelo conjunto Europa, África, Ásia, e algumas ilhas no entorno. É o caso da ilha americana e alguns arquipélagos ali nas laterais. E para ele, né, assim como para nós, de certo modo, o mundo é a Europa. Né? Quando você estuda história, 90% do tempo você está estudando história europeia.
Quando você estuda geografia do mundo, a maior parte do tempo você está estudando uma geografia de origem europeia e assim por diante. Mesmo quando você é crítico, você está funcionando dentro de certos cânones europeus. E o Mackinder diz: quem domina o coração do mundo, domina o mundo. O coração do mundo, ele registrava ali como a região da Eurásia, basicamente a Rússia e parte da Alemanha. Né? Parte da Alemanha não, a Rússia e a Alemanha, praticamente. Né? E a partir dessa teoria do Mackinder, um geógrafo americano de origem holandesa, Spijkman, né? Ele pensou, né, que essa região precisa ser contida. Isso faz parte da doutrina militar americana, né, o plano de contenção. Muitos secretários de Estado americanos trabalham em cima dele. Se eu não me engano, a estrutura mais famosa é do George Kennan, né, deste plano de contenção. E o plano de contenção consiste na manutenção, né, inclusive teve um meme muito engraçado da Dilma esses dias, né, da Rússia fora, a Alemanha contida e os Estados Unidos dentro. Né? A OTAN é os Estados Unidos dentro da Europa, a Rússia fora e a Alemanha enfraquecida. Né? Ela fez uma pataquada da questão, mas é praticamente isso. E a OTAN continua tendo essa mesma função. Né? De certo modo, impedir uma aliança russo-alemã, considerada muito perigosa para o mundo, né? Mas que concentra-se principalmente na contenção russa. Não tem muita preocupação com a China, porque a China, apesar de ser uma potência econômica, ela não é uma superpotência. O que é uma superpotência? É um país que militarmente pode destruir o mundo. Só tem dois: os Estados Unidos e a Rússia. São os dois únicos países com este poderio de destruição total. E o objetivo da OTAN, portanto, continua o mesmo, que é a contenção da outra superpotência. Manter uma superpotência livre de dominância em relação ao mundo, com a atuação livre, né? Como diz o Mechaim, a força faz a lei, né? Os Estados Unidos fazem o que querem, mas dentre esse o que quer fazer os Estados Unidos, parte é conter a Rússia. E para fazer isso, ele precisa estar dentro da Europa com a OTAN. Então a missão continua a mesma, permanece a mesma. Enquanto o professor Dídimo falava, mencionou esse objeto da ilha, né? Quem governar essa ilha governa o mundo. Eu me lembrei aqui imediatamente do espaço vital que Hitler mencionava lá no Mein Kampf. E esse espaço vital envolvia exatamente essas terras da Ucrânia, né? Do centro-leste europeu, né? Mais ou menos na divisa. Ele imaginava que a Alemanha precisaria crescer não para o Ocidente, mas para o centro da Ásia. Né? E é justamente nesse espaço entre a antiga Alemanha, entre a antiga Prússia e a Rússia, que se encontra a Ucrânia, né? Naquele meião ali. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa acertada. Isso é tão interessante, essa noção que Hitler tinha do espaço vital, que quando os exércitos que invadiram a União Soviética, eles eram divididos em 3 grupos de exércitos. Né? O grupo de exército norte, que se dirigiu para Leningrado, o grupo de exército centro, que se dirigiu para Moscou, e o grupo de exército sul, que se dirigiu para Stalingrado e cujo caminho era a Ucrânia. Né? E é muito interessante porque os generais de Hitler pediram que ele desse a ordem para que os exércitos cercassem e tomassem as principais cidades. Leningrado, que é São Petersburgo, Moscou, que era a capital, e sobrava o terceiro exército, que terminou se descambando para Stalingrado, que nem era um objetivo estratégico relevante. Mas Hitler recusou de início, isso na verdade se configurou, ele recusou o investimento na tomada das cidades e se preocupou mais com assegurar esses territórios que seriam as futuras colônias alemães
entre a Alemanha e a Rússia. E ele dizia que ele preferiu que se cortasse as comunicações, as vias terrestres, enfim, na Ucrânia, para evitar que chegassem cereais e mantimentos para a Rússia. Então, ele já tinha essa visão que a Ucrânia e essas terras do meio ali era a fonte de alimentação da Europa, né? Então ele mantém os exércitos ali, né? Especialmente o grupo de exércitos sul, que entra na União Soviética caminhando por dentro da Ucrânia, né? Não sei se o professor Dídimo tem essa visão. Então, tem a ver, professor Dídimo, essa ideia dessa ilha com o espaço vital que Hitler falava lá nos anos 20, em seu livro? A teoria do espaço vital, ela deriva das origens da geopolítica, mas principalmente do geopolítico alemão, que é o general Haushofer, né? O conjunto da expansão, Ratzel já dizia sobre isso, né? A expansão cultural é o que faz o aumento do espaço vital. E essa expansão cultural ela vai ser sempre visando inicialmente as culturas próximas, né? É por isso que esse pensamento geoestratégico do Hitler pensava nessa dominação, né? Polônia, Ucrânia, aquele que seria uma espécie de entorno estratégico da Alemanha. O Putin está pensando do mesmo jeito, né? Ele está pensando na manutenção do espaço estratégico da Rússia. Quanto mais distante das suas fronteiras ele conseguir manter a OTAN, os mísseis americanos, mais garantida está a segurança das fronteiras e do espaço vital russo, né? Todo país, principalmente os países que têm poder para isso, pensam da mesma maneira. Eles não querem ninguém forte ou estruturas militares de países diversos dentro das suas fronteiras ou nas proximidades dessas fronteiras. Então, o pensamento do Putin, nesse sentido, é parecido com o pensamento hitleriano. Dizem assim, o Putin é expansionista. Todo país que pode é expansionista. De alguma maneira, né? Ou de maneira territorial, que é a maneira menos utilizada, ou de maneira cultural, econômica, ou por influência militar estratégica, né? Todos os países que podem são dessa maneira. E, retornando ao Mearsheimer, né? A força faz a lei, né? Então, no entorno estratégico de um país forte e poderoso, ou você mantém-se numa aliança, ou, na pior das hipóteses, precisa se manter neutro, a não ser que você consiga também, pela força, a resistência, né? De certo modo, eu acredito que Zelensky acreditava que teria força de resistência porque todos iriam em seu socorro. É um ledo engano, né? Não se faz uma guerra potencialmente destrutiva por país terceiro, né? Só se faz pelos interesses estratégicos diretos do país poderoso. Saindo um pouco da sua pergunta, mas tentando me manter nela, né? A mesma coisa ocorreria em relação à manutenção do espaço vital, e já ocorreu, né, com os Estados Unidos. Imagine se a China resolve colocar no entorno estratégico dos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá ou no México, uma base militar com mísseis, forças terrestres e etc. Os Estados Unidos aceitariam? Não aceitaram como em Cuba, né? Não aceitaram em Cuba, né? Imagine mais perto. Né? Então, eu falo para as pessoas, você quer entender um pouco do pensamento por trás dessa guerra da Ucrânia, né? Assistam, tem um filme muito interessante, 13 Dias que Abalaram o Mundo, que é exatamente sobre a famosa crise dos mísseis de Cuba.
né? O que está ocorrendo hoje com a Ucrânia é exatamente o que ocorreu com Cuba naquele período, né? Que era o período da Guerra Fria. Então você tem um ressurgimento da Guerra Fria de modo bastante quente, principalmente para a Ucrânia. Certo. Interessante a sua visão, professor. Então, o que nós estamos vendo hoje, no século XXI e 30 anos depois do fim da União Soviética, ainda é uma experiência da Guerra Fria. A operação da Guerra Fria, como foram outros conflitos na época, Vietnã, Afeganistão, enfim. Então, é uma continuação ainda dessa contradição, desse enfrentamento do século XX em nossa época. Pois é, como dizia o velho Marx, Marx não tinha razão em muita coisa, na minha opinião, mas em uma coisa ele acerta, né? A história sempre se repete, né? Seja como tragédia, como farsa, e agora como tragédia, né? Nós estamos vendo exatamente isso. É uma reedição da Guerra Fria que passou algum tempo suspensa, né? Mas que agora retorna com um episódio muito parecido a episódios ocorridos no seu epicentro, né? Reavivando essa geopolítica mundial, né? Essa razão entre os estados, que é a reedição da Guerra Fria. Né? Podemos chamar de nova Guerra Fria. Professor Dídimo, e você falou uma coisa muito interessante, que seria a neutralidade da Ucrânia. As pessoas têm colocado a seguinte questão: a Ucrânia é um país independente, soberano, e que, por causa disso, poderia se associar livremente à OTAN. E até surgiu um meme engraçado também, que dizia assim, olha, a Ucrânia entrar na OTAN é a mesma coisa que construir um boneco da Gaviões da Fiel na entrada da sede do Palmeiras. Quer dizer, o cara que construiu, ele pode construir, né? Porque o terreno, a casa é dele, mas vai dar merda, né? O meme falava assim. Mas, assim, a saída aparente, inclusive, eu compartilhei um vídeo, que eu acho que o professor compartilhou também, de um general americano veterano da guerra do Iraque, em que ele diz que o entrevistador pergunta para ele assim, mas o Putin invadiu. Ele disse, sim, mas ele invadiu porque ele pediu a neutralidade da Ucrânia e a Ucrânia nega a neutralidade. Então, a Ucrânia optou tacitamente por tentar entrar na OTAN no futuro, negando essa neutralidade, e negar essa neutralidade era colocar a Rússia em risco. É possível, professor Dídimo, hoje, essa neutralidade para a Ucrânia no estado em que as coisas se encontram? Nós estamos... o enfrentamento está acontecendo. Obviamente, ao contrário do que chega até nós, a Ucrânia tem sido massacrada, né, por uma força militar muito maior, ela está resistindo, mas há um custo muito grande, né, um custo muito grande de homens, de armas. O Zelensky a todo tempo pede voluntários, pede armas, pede porque não tem como, né, é impossível, enfim. Como é que o professor Dídimo encara isso? É possível esse status de neutralidade sair do meio desse conflito, no quadro que se encontra? Qual é o cenário especulativo aí para a Ucrânia? Muita gente fala, até o próprio Putin falou que ia repensar a Ucrânia como nação independente. Pessoalmente, eu acredito que a Rússia não tem capital político para literalmente incorporar a Ucrânia inteira, que é um território enorme, né, e muito rico, e enfim, e principalmente que tem uma população que não quer fazer parte da Rússia. Então tem pequenas partes que querem, mas tem outra parte que não quer. Então eu acho muito difícil a Rússia assimilar esse território imenso com essa população que enfim, que não quer fazer parte do Estado russo. Como é que o professor Dídimo vê o papel da Ucrânia, se Deus quiser, no pós-guerra, e que esse pós-guerra aconteça logo? Olha, o que eu vou falar é puramente especulativo, né? Eu considerei isso. O que eu acho? É possível, né, uma posição de neutralidade da Ucrânia, manutenção da Ucrânia como Estado soberano, entre aspas. Só é soberano realmente o país que dá conta de sustentar a soberania com armas.
Só tem uns 2 ou 3 pelo mundo, países realmente soberanos. E a gente viu isso, que essa soberania é relativa dos países com o Iraque, a gente viu isso com a Síria, a gente está vendo isso com a Ucrânia, a gente viu com a Geórgia, né? Então, o professor John Mearsheimer, ele diz, né, não dá para falar em direitos em relações internacionais. Quem faz o direito nas relações internacionais é a força. Se você provoca de um país que é mais forte do que você, a sua soberania, como você não tem armas para garanti-la, será suprimida no processo. Então é muito difícil falar em soberania, direito de decisão da Ucrânia, dadas essas circunstâncias. As relações internacionais, por mais que liberais, pacifistas, direitistas, defensores do direito internacional, queiram que ela seja de outra maneira, ela só funciona pela forma do realismo. Tá? Sendo assim, é possível sim que a Ucrânia adote a neutralidade, retorne a ser soberana, mas dificilmente isso será com o Zelensky, que ao capitular, imediatamente será exigida dele a renúncia, né? Como ocorreu no golpe do Euromaidan, né? Quando o presidente Yanukovych, acho que é esse o nome dele, à época, que era um presidente pró-russo, não conseguiu mais sustentar a luta, ele imediatamente foi destituído e substituído por um presidente pró-Ocidente. Agora vai acontecer o contrário. Não? O Zelensky vai capitular e uma hora ele vai, isso não demora, né? Isso não é especulação, isso efetivamente vai acontecer. Ou ele vai capitular ou será abatido, né? Ao capitular, espero que não seja abatido, né? Que ele faça isso antes. Ele terá que renunciar e provavelmente virá aí um presidente pró-russo que vai costurar um retorno, né, da Ucrânia como Estado soberano independente, provavelmente com a independência da região do Donbás, né, dificilmente aquilo será recuperado para a Ucrânia, mas a Rússia não quer incorporar a Ucrânia, né? Ela não quis incorporar nem aqueles estados que se tornaram independentes, né? Ela ainda ficou com a região da Crimeia por causa de Sebastopol, mas os estados independentes que saíram dali ficaram relativamente independentes, só com um status parecido com o de Porto Rico, em relação aos Estados Unidos. São espécies de protetorados russos, mas são estados independentes. Né, No Cazaquistão, recentemente, professor, desculpe lhe interromper, no Cazaquistão houve uma rebelião recente, popular, e a Rússia enviou tropas lá e conteve lá a rebelião. Então, eu sempre me pergunto isso, que o Cazaquistão tem o centro espacial, aeroespacial russo, fica lá. Né? É um território imenso também, então ele é uma espécie também de estado satélite ali da Rússia também. Né? Isso. Todo esse conjunto de estados que faz fronteira com a Rússia, ele vai de muitos modos sofrer da influência geoestratégica, né? Excetuando os gigantes realmente soberanos, como a China. Né? Então, e é isso que vai ocorrer com a Ucrânia, de certo modo, né? O que vai sair daí é um novo presidente ligado aos interesses russos. Dificilmente você terá uma finalização desse processo distinta disso. Né? Mesmo no caso, os Estados Unidos outro dia soltaram notícia de que Putin está com câncer terminal. Mesmo no caso da morte do Putin, ainda assim ocorreria uma coisa muito parecida com isso. Né? Um próximo presidente que a gente não imagina quem seja, né? Ainda teria lá a influência do eurasianismo, ainda teria
no Lavrov um geoestrategista extremamente importante. Então, mesmo no caso de uma morte iminente do Putin, coisa que eu duvido que ocorra, né, tão cedo, eu acho que o Putin ainda fica uns bons anos no poder na Rússia, a Ucrânia terá esse mesmo tipo de fim, né, de ter destituído os ocidentalistas e ter lá um presidente pró-Rússia. Professor Dízimo, eu quero lhe fazer uma pergunta forte esperando a sua sinceridade, como sempre. Quem é o Zelensky? Ele é um preposto do Ocidente, ele é uma espécie de pequeno Putin, ele é um democrata. Quem é o Zelensky na sua visão? Olha, você acabou de falar lá da entrevista do general americano, né? Quem sou eu para contrariá-lo? Ele descreve perfeitamente o Zelensky. Ele diz que ele é um fantoche da OTAN e do mundo ocidental lá na direção da Ucrânia. É um preposto americano, né? Não é nem da OTAN, é dos Estados Unidos. O Euromaidan foi completamente idealizado e financiado pelos americanos. De lá para cá, a colocação e substituição dos fantoches, né? E o Zelensky no poder o que ele já era como ator, né? Um palhaço, né? Um sujeito sem muitas condições de conduzir um país, que foi colocado no poder exatamente por isso, né? E quem manipula as linhas do fantoche são os americanos, né? Os estrategistas americanos. Esse é o Zelensky. Eu fiquei até com medo da sua sinceridade, professor, mas não se pode negar a biografia do presidente. Ele mesmo não faz. O Dário falou aí que o Zelensky ele é um judeu étnico, né? Eu creio que seja, né? Não seja religioso, né? Essa origem do Zelensky e o centro da Europa teve, no passado, uma população judaica muito importante, né? A República Tcheca, né? Enfim, todo aquele centro da Europa. Essa população foi massacrada ali tanto pelo nazismo quanto pelo comunismo depois. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: antes da guerra, haviam severas acusações ocidentais contra a política militar da Ucrânia em razão de grupos neonazistas que atuavam na região do Donbás, né? Batalhão de Azov, Gangues Bandeira, uma série de grupos que simplesmente, com o eclodir da invasão russa, desapareceram da mídia ocidental, né? Isso tem falado assim, sem adentrar muito. Esse legado, efetivamente, existem essas milícias neonazistas na Ucrânia e por que elas existem ali? Se existem. Elas, na verdade, elas nunca deixaram de existir, né? Desde a época do nazismo que eles estão lá, né? Não negaram as suas origens, não negam o que são. O Esquadrão Azov usa suástica, usa simbologia nazista, e tanto pior para o Zelensky ser judeu, porque este pessoal ele não é assim, ele não é ligado ao governo, assim como não, nós estamos atuando em nome do governo. Eles são organicamente governamentais, né? O Esquadrão Azov responde ao ministro da Guerra, ao ministro da Defesa, e já fazia isso desde 2014. Né? Desde 2014, a sua influência só cresceu no meio militar e na ligação com o governo. Dizem, né, os defensores de uma racionalidade dessa ligação entre o presidente judeu e organismos nazistas, que eles usam os nazistas como bucha de canhão para morrer na mão dos russos. Mas isso é pura conversa fiada, né? Há uma relação orgânica entre esses grupos e o governo que se instalou desde o Euromaidan e que continuou com o Zelensky, né? Aí disseram assim, o avô do Zelensky combateu o nazismo. E
e a minha resposta para quem disse isso foi: pois ele se debate no túmulo, dada a aliança do neto dele com essas organizações, né? Porque esta aliança, ela é inegável. Qualquer se você procurar na internet aí, você encontra Esquadrão Azov, você encontra Bandeira, você encontra todas as relações que há entre esses grupos e o governo ucraniano. Não há dúvidas de que, apesar de este ser um elemento de justificação narrativa, o Putin não está na Ucrânia por combate ao nazismo, né? Mas contribui para a narrativa de justificação interna russa essa ligação, né? Porque a ligação efetivamente existe, o povo russo está cansado de saber dela, os russos que estão na Ucrânia, que são muitos, principalmente na região do Donbás, no leste da Ucrânia, né? Principalmente nessa área, são muitos russos, a maioria das populações das cidades é russa, né? E esse pessoal está cansado de saber da ligação do governo da Ucrânia com esses grupos e de sofrer com essa ligação, né? Sofrer crimes terríveis que violam todas as leis que você imaginar, né? Leis de direitos humanos, de dignidade humana. Este pessoal tem matado gente, tem feito, tem expulsado russos de casa há bastante tempo. Professor Dídimo, essa realidade ela é chocante. As pessoas até, eu acredito, que não querem. É tão chocante que as pessoas parece ser algo inacreditável, né? Que hajam batalhões nazistas armados andando por aí, né? Enfim, mas você colocou uma coisa interessante, quer dizer, não é por isso que Putin entrou na Ucrânia, né? Isso é uma narrativa, né? Tem outros interesses, né? É uma narrativa verdadeira, mas é narrativa, não é por isso. Tá. Professor Dídimo, e essas sanções contra a Rússia, o Putin disse, uma de suas manifestações, que essas sanções viriam mais cedo ou mais tarde, vieram pesadamente. A Rússia hoje é um país mais sancionado do mundo e etc. Isso aí vai conduzir... qual é a sua visão com relação a essas sanções econômicas? A Rússia vai se aproximar da China, vai se reconstituir um bloco Ocidente versus Oriente, ou a Rússia, sei lá, vai sofrer, vai desaparecer, como os Estados Unidos querem que a Rússia desapareça, né? Isso, inclusive, tem o Putin fala isso também numa entrevista dele, antes da guerra. Ele disse que o Woodrow Wilson havia sugerido que a Rússia fosse dividida em 3 estados, né, pelo menos, né? Isso lá no início do século XX, né? Qual é a posição da Rússia no futuro e qual é a sua visão aí como um cientista aí da geopolítica, né? Como se vai se desenhar o mundo pós-guerra? Qual é o papel da Rússia? E eu até vou estender mais um pouquinho a pergunta: qual é o papel da Europa, da União Europeia? A União Europeia persiste? Ou os países vão tomar caminhos diferentes, como tomou o Reino Unido? Qual a sua visão? Então, vocês pode estar um pouco bagunçado, mas eu quero saber o que vai acontecer com o centro do poder no pós-guerra. É uma reclamação geral de um conjunto de estrategistas americanos que esse conjunto de sanções, na verdade, tem afastado a Rússia de possibilidades de aliança com os Estados Unidos, possibilidades que estavam sendo exploradas pelo ex-governante americano, Donald Trump, não? Ele estava explorando cada vez mais as possibilidades de aliança com a Rússia, no sentido de conter a China. Né? Os democratas estão cometendo esse erro estratégico, né, que é empurrar a Rússia em direção à China. Mas a pergunta fundamental é a seguinte: será que a China realmente gostaria disso, principalmente nesse momento, né, em que uma vitória do Putin, se for breve, ainda pior, coloca
né, desloca o papel que a China estava ocupando no mundo, recolocando a Rússia lá, né, se a China quer isso. A China tem respondido como aliada, mas especula-se que essa resposta não é uma resposta que agrade tanto assim a China, né? Não nessas condições. A China realmente queria criar um sistema que pudesse substituir para aqueles países que tivessem interesse o sistema SWIFT, né? Que é o sistema econômico internacional que é controlado pelo Ocidente. Mas será que ela queria substituir nessas condições nas relações com a Rússia? Né? Aí existem muitas dúvidas em relação a isso. Mas que esse cenário já está absolutamente desenhado, né? De uma aproximação ainda maior e mais orgânica entre a Rússia e a China, isso já ficou claro. Né? Em relação ao que o Putin disse, né, que essas sanções viriam, porque elas já vinham ocorrendo. Qualquer movimentação da Rússia, sanção contra a Rússia. Outra movimentação, sanção contra a Rússia. Né? O próprio Trump, que estava construindo, né, alianças com a Rússia, estava estreitando relações, etc., fazendo um movimento parecido com o que fez Nixon com a China, né? Ele próprio tinha muitas restrições, né, à Rússia. Né? Essas restrições ficaram claras esses dias. Apareceu aí uma reunião em que ele fala claramente lá na OTAN, a Alemanha está dando 10 bilhões para a Rússia, e eles deveriam dar esses bilhões para nós, etc. Né? Como é que vocês acham que a Rússia é inimigo, que precisa ser contido, e estão lá dando bilhões e bilhões para ele? Então você vê, o próprio presidente estava buscando aproximação, tinha restrições. Nesse sentido, o Putin, mais uma vez, do ponto de vista da legitimidade da ação russa, tem razão. Tá? Veja, não há justificativa para a tragédia que é a guerra, mas há justificações internas para se fazê-la do ponto de vista estratégico. Tá? Eu vi uma pergunta aí, por que realmente a Rússia invadiu a Ucrânia? Ela invadiu a Ucrânia por uma questão estratégica de sobrevivência do seu, vamos chamar de espaço vital, da sua região, do seu entorno estratégico. Assim como ela não aceitaria a Geórgia entrar na OTAN, ela não aceitaria a Ucrânia, porque cada um desses países que entra para a OTAN comprime ainda mais o espaço vital, desfigura a segurança interna da Rússia. E ela precisa, né, principalmente para manter-se no cenário internacional como um player relevante, fazer a manutenção do seu espaço estratégico. Né? Até a ampliação desse espaço sempre que possível. É o jogo do empurra-empurra, a OTAN querendo comprimir a Rússia no espaço fechado e a Rússia querendo expandir a fim de que ela consiga sobreviver às pressões internacionais, mantendo-se como um player importante no jogo internacional. Professor Dídimo, qual o papel da Europa nesse contexto? Ela está ali com uma pelega, ali, um pelego ali entre os Estados Unidos e a Rússia. A Europa tem efetiva autonomia, ela vai mudar. O Reino Unido volta para a União Europeia porque o Boris Johnson tem tido assim, um papel mais atuante agora na oposição à Rússia. Como é que o professor Dídimo vê o papel da Europa nesse contexto? A União Europeia ela ainda vai se sustentar por bastante tempo. Né? É possível, inclusive, um retorno inglês, principalmente com esse aumento do poderio russo, né? Com esse aumento da Rússia enquanto potência que já foi grande, que agora é emergente novamente no cenário internacional. Ela nunca deixou de ocupar um papel relevante, mas desde meados da era Putin para cá, ela cada vez se torna mais presente, mais potente, portanto, assustando, né,
a Europa e a União Europeia e a Inglaterra, podendo promover novamente, por causa desse inimigo europeu que é a Rússia, o retorno da Inglaterra à União Europeia. Ela vai sustentar durante bastante tempo. Mas a própria União Europeia tem uma atuação, né, que é muito pautada pela estratégia americana. Né? Desde a implantação da OTAN, o poder da Europa é um poder relativo. Né? É um poder que se sustenta na aliança com os Estados Unidos. Então, se você, para se sustentar, necessita de um terceiro, todas as suas decisões, toda a sua potência, ela é relativa. Né? Por mais que grite independência francesa, independência alemã, eles, na verdade, são países muito dependentes, principalmente a Alemanha. Né? E, portanto, toda a União Europeia. Né? Se cada um desses países depende, e se o que sustenta militarmente a União Europeia é a OTAN, e a força principal, a principal força militar da OTAN é os Estados Unidos, a europeia, no final das contas, se sustenta no EUA e, portanto, vai sofrer sempre todo o impacto do poder que essa influência tem. Né? Então, não há uma perspectiva propriamente de autonomia europeia nessas decisões. Apesar de que a França tentou se equilibrar mas eles não conseguem agir isoladamente. Né? No final, eles seguem a doutrina americana. Então, eles não vão ser autônomos, né, propriamente nesse jogo. Né? Exatamente. Professor Dídimo, agora nossa live já está com quase 1 hora. Eu queria que você falasse, fizesse a sua análise do Putin dentro da Rússia. Essa ideia de espaço vital da Rússia era uma ideia do Putin, é dele exclusivo isso, essa guerra é a imaginação dele, como está saindo na mídia ocidental, que é a guerra do Putin. Quem Putin representa e como é que ele é visto dentro da Rússia. Saíram agora uma matéria circulando aí no WhatsApp de 2 ativistas que foram presas numa praça que é conhecida por protestos anti-guerra, né? E elas foram rapidamente ali recolhidas ali. E qual é a situação interna do Putin hoje, pelas poucas informações que chegam até nós pela mídia, pelos canais midiáticos? Como é que você analisa o Putin hoje? De modo algum, essa é uma guerra do Putin. Né? A visão estratégica que a Rússia tem hoje é uma visão que se formou lá no início da Guerra Fria, né? Lá ainda com os estrategistas do Stalin. Né? E pode-se dizer assim, que na verdade essa visão geoestratégica ela é anterior mesmo ao comunismo. Né? A ideia do expansionismo russo, da visão eurasiana, da tentativa de independência russa em relação à Europa de muitos modos, na cultura e etc., desde os czares. Né? Então, de modo algum, a visão do espaço russo, do espaço estratégico da Rússia, é uma visão exclusiva do Putin. Para além disso, não disse, e a gente tem alguma ideia, de que há influência do pensamento eurasianista no Putin. Esse pensamento eurasianista, ele começa antes do Putin, né? Ele tem como um pensador estratégico o geopolítico russo vivo, né? O Alexander Dugin, que inclusive você pode encontrar ele falando sobre a guerra da Ucrânia em português até, né? Tem traduções rápidas, ele próprio fala português, e tem traduções rápidas dos textos dele aqui para o Brasil.
E ele mostrando as raízes históricas disso, né? As raízes históricas do problema ucraniano, as raízes históricas dessa relação de amor e guerra com a Europa, dos países da União Soviética, da própria Rússia, né, czares pró-europeus, czares anti-europeus, e como isso influencia a relação dos povos eslavos. Esse eurasianismo também não é a geopolítica estratégica exclusiva da Rússia. Né? Outros países, como a Bielorrússia, adotam muitos dos posicionamentos do eurasianismo. Então, de modo algum, é uma guerra do Putin. Outra coisa, o próprio Mersheimer, né, depois eu vou postar o link, fazer um comentário apontando para o vídeo dele, né, o próprio Mersheimer diz, essa não é uma guerra do Putin. O Putin foi provocado a guerra de muitas maneiras. Né? Ele fala sobre as tentativas de expansão da OTAN, ele fala sobre o Euromaidan, sobre a influência americana nessa Revolução Colorida em 2014, fala sobre todas essas questões que foram conduzindo a que se chegasse a essa situação. Né? Não estou retirando de modo algum a responsabilidade do Putin, ele é o sujeito por trás da guerra, mas de modo algum isso foi uma invenção da cabeça dele, ou eu já ouvi isso de algumas pessoas que dizem assim, todas as vezes que o Putin está perdendo popularidade, ele faz uma guerra para se tornar de novo o centro da política russa. Né? Também não foi isso. Né? Também, ou pelo menos não foi só isso. São todos esses elementos, né, que a gente está tratando aqui desde o início da live. Né? Todos, a manutenção do espaço vital, a expansão, ou tentativa de expansão do espaço geoestratégico russo, ainda que não seja uma expansão territorial, né? Todos esses elementos estão presentes aí e não são coisas criadas pela cabeça do Putin. Né? Não foi o Putin, por exemplo, que criou o plano de contenção da Rússia, que leva a Rússia a se sentir ameaçada na sua visão estratégica, na sua geoestratégia, seu espaço vital. Professor Dídimo, o Putin, enquanto você falava sobre ele, eu lembrei aqui do... Putin governa há muito tempo, né? Ele acho que o primeiro mandato dele é de 1999, né? Começa ali naquele ano. Não sei se eu estou certo. Começa em 2000. Eleito em 99, mas começa em 2000. Certo. Então nós temos aí 22 anos aí com o Putin como figura central. Mas houve um interstício em que ele foi primeiro-ministro, não é isso? E quem era o presidente da Rússia era o Medvedev. O Medvedev é um sucessor natural do Putin? E você pode apresentar o perfil dele, eu não sei se você concorda com isso, ou se na Rússia não tem um sucessor. O Putin é um czar, mas não tem a família, né? Quem seria o sucessor natural do Putin, considerando a política russa hoje? Pode ser o que você citou aí, o chanceler, o Lavrov. O Sergei Lavrov. Quem você encararia aí como sucessor natural do Putin? Rapaz, eu acho que não tem um sucessor natural. Né? O Medvedev foi mais ou menos um sujeito tampão. Né? O Putin não podia ocupar, e aí ele sacou o Medvedev como fantoche. Quando o Medvedev tentou crescer, ele também deu jeito de afastar, né? O que faz com que dificilmente ele seja um sucessor natural do Putin. Eu acho que vai ser, na verdade, uma briga de foice, né? Que vai enfraquecer a Rússia por um bom tempo, essa questão da sucessão do Putin. Né? O Putin não tem projeto de saída do poder, pelo contrário, ele conseguiu garantir que ele pode ser presidente por mais 10 anos ainda, né? Mais 2 mandatos aí para frente, né? O que completaria mais de 30 anos no poder. Né?
Então E é ele não curioso. tem projeto, perdão, eu realmente eu nunca pensei nisso, né? Quer dizer, ele não tem um projeto de sucessor, seria isso? Não, Ah, ele não claro, tem. claramente assim, não. Não, ele não tem. Né? A gente, você percebe que ele não tem por essa questão da modificação da Constituição a fim de deixá-lo no poder por mais Ah, tempo. Né? Se ele tivesse um projeto de sucessão, seria possível que ele saísse do poder por algum tempo, né? Até para dar um descanso em relação ao conjunto de críticas que ele recebe por essa permanência. Né? hum. Então ele não tem esse plano. Na verdade, o plano dele é de manutenção. Acho que ele só quer sair de lá morto. Né? E não morto por causas externas, né? Morto de morte Morte natural. morrida. Morte É, morrida. como, diz, como dizemos nós, de morte morrida. Né? Então, essa questão da sucessão não é uma discussão em pauta. Né? Pelo menos do ponto de vista do Putin, né? Ele não tem interesse nessa discussão, né? Mas ainda assim, afasta-se o Medvedev, não tem essa possibilidade, né? O Lavrov é um sujeito que tem um certo poder, mas eu não sei se ele tem cacife, know-how político para ocupar essa posição numa sucessão, nem se teria as bênçãos do Putin, né, que prefere manter-se ele próprio lá ocupando o espaço. Né? Então, eu não vejo, né, esse caminho de sucessão, alguém que esteja resplandecendo, nem como situação, nem como oposição, uma posição que seja viável, que consiga apiá-lo do poder também, não tem, né? Até Ele porque, parece. milagrosamente, os opositores morrem envenenados. Né? Milagrosamente. Assim, uma coincidência, né? Que Então, ocorre ali. professor Dídimo, assim, de forma até bastante pitoresca, em que os opositores morrem, desaparecem, aquele ser, o jeito de ser russo, né? O sujeito É, ali está aqui, de repente não está mais. E a Rússia foi feita para o czarismo, seja essa coisa de eleger presidente, isso vai funcionar lá um dia, não vai? A Rússia tem que ser na mão forte mesmo. Como é que você vê a política interna da Rússia? Ela foi feita para os czares, tipo Putin, tipo Stalin, Nicolau II, etc. Pois geopoliticamente, né, numa avaliação do território, né, a estrutura física da Rússia é uma estrutura que contribui para regimes mais fortes. Né? Até porque se o regime for fraco, você vai ter problemas separatistas, você vai ter uma série de problemas que a Rússia não quer ter efetivamente. Né? É, que é só lembrar da SEI, né? Quando a União Soviética acabou, constituiu-se a SEI. Mas como tinha um presidente fraco, o que aconteceu? A coisa dispersou e se esfacelou muito rapidamente. Né? Então, o próprio Alexander Dugin ele disse que o Dazai russo, a forma de ser russa, exige que as questões políticas sejam mais ou menos como são. Né? Elas não permitem distinções muito adversas. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a Rússia nasceu, cresceu e deve morrer com regimes que tenham mais centralidade, etc. Agora, tu disseste algum tempo atrás na live, né? A Turquia que tem um sistema de governo forte como o da Rússia. Eu acho que a Turquia ainda é menos democrática do que a Rússia. Né? A Rússia ainda faz eleições, ainda tem esse jogo democrático, elege os parlamentares, tem uma fantasia eleitoral, né? Apesar de que eu acho que essa fantasia eleitoral ocorre praticamente em todos os lugares do mundo. Né? O povo não decide praticamente nada em relação a coisa alguma. Né? Quando as coisas são efetivamente decididas de maneira contrária aos interesses dos poderosos, né? Ou seja, quando o povo tem algum destaque, rapidamente
esses interesses são reorganizados para a manutenção do status quo, né? Mas nesses países isso é muito mais evidente, né? O disfarce é menos elaborado, né? O teatro do jogo político, né? É feito mais com as cortinas abertas do que nos demais países, né? Mas a Rússia ainda é mais democrática, ou, se você pudesse fazer uma declaração, menos antidemocrática do que a Turquia. Professor Dídimo, nossa live se aproxima do final, nós já passamos de 1 hora, daqui a pouco seremos expulsos pelo próprio Instagram, mas também para não tomar muito do seu tempo e de já agradecer muito a live, foi muito rica, muito densa, acho que é a opinião de todos aí que estão acompanhando, muita informação com fundamento, como eu disse no começo, né? Nós não somos meros palpiteiros, né, gente? Nós nos propusemos a estar aqui a partir do acúmulo de saber intelectual que nós juntamos com o passar do tempo. Teve um episódio agora, só para 2 comentários rápidos. Teve um episódio agora na semana passada que não foi muito divulgado, mas eu fico pensando algumas informações que vão saindo e eu vou colocando aquilo ali no arquivo, né, para depois refletir sobre. Teve uma manifestação grande pró-Rússia na Sérvia, né? Nos Balcãs. Quer dizer, me lembrou aquele desenrolar da Primeira Guerra Mundial, né? E a Rússia tinha interesses interesses grandes nos Balcãs, né? E aí aquela manifestação na Sérvia e as pessoas ali hasteando bandeira da Rússia, quer dizer, é a tragédia se repetindo, não dá para... Professor Dídimo, assim, para encerrar mesmo a nossa manifestação, dá para entender essa guerra, essa tragédia atual apenas como uma invasão, ou nós temos que considerar outras coisas? O que dá para considerar no futuro, né? Teve uma moça que perguntou no começo da live, né? Então, a Rússia descumpriu leis internacionais? Então, só esse o ponto de vista, ou nós temos que considerar outras coisas também para entender essa guerra? O que é preciso considerar para entender essa guerra na verdade, é preciso compreender um pouco dos fundamentos, né, das relações internacionais e do jogo geopolítico internacional, a estratégia de cada um dos países, e que o direito internacional ele é criado por isso, e não o contrário. Não é o direito internacional que comanda as relações internacionais, são as relações que comandam o direito, né? O John Mearsheimer, que já citei aqui várias vezes, né, que ele é um neorrealista, ele na verdade está repetindo, quando ele diz que quem faz a lei é a força, coisas que já eram ditas pelo Hans Morgenthau no livro fenomenal, Política entre as Nações, Politics Among Nations, né, em que ele diz isso claramente, né, o que estabelece a lei internacional são as relações internacionais, não o contrário, né, não é a lei internacional que dita como os países vão atuar, é a atuação dos países que dita as leis e que as modifica de acordo com os países mais poderosos do momento, né? Tanto que votaram sanções da ONU contra a Rússia, mas a Rússia tem poder de veto na ONU. O que ele fez? Vetou essas sanções, né? Então, a ONU está praticamente neutra em relação à guerra, porque qualquer coisa que ela vote, a Rússia é um dos países que tem direito de veto. Ela vota e a Rússia veta, né? Então, que direito como internacional os Estados Unidos fez também, né? Desculpe te interromper, como os Estados Unidos fez nas guerras do Oriente, sim, né? Eles votavam contra, os Estados Unidos ia lá e vetava. Vetava, né? Então, o que é o direito internacional? É o resultado das relações entre as nações, e não o que dita. Até porque você não tem um elemento central, que é um Estado mundial,
guardado por uma polícia mundial. Porque o que mantém a ordem na relação dentro de um país? É o poder de polícia. Quem tem poder de polícia no mundo? Ninguém. Ou todo mundo que dá conta. Né? Então, as relações internacionais, elas são, na verdade, anárquicas. Aquilo que é denominado de direito internacional é apenas um conjunto de consensos aos quais chegam os países que podem consensuar. Né? E os outros que não podem, obedecem. Então, a lei internacional, o direito internacional funciona para o Brasil, para a Turquia, para a Síria? Funciona. Mas será que ele funciona para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia? Aí a coisa já se complica. Né? Professor Dídimo, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu não esperava nada menor do que a sua manifestação. São muitas perguntas, tanto dos colegas que assistem, como as minhas mesmas. Eu não vou colocá-las agora, mas basta um exemplo. Qual é o papel do Brasil nesse contexto, né? Mas eu não vou perguntar isso agora. A gente pode avaliar em uma outra live, né? A Ucrânia estava aqui em Alcântara, né? A Ucrânia mandou os aviões aqui, eles iam lançar foguete daqui. Essa guerra está mais próxima de nós do que nós podemos imaginar, né? Então, mas vamos deixar isso para um outro momento. Eu agradeço muito a disponibilidade do professor Dídimo e agradeço também a presença de todos. Muito obrigado e até o próximo encontro sobre História, Direito. Eu tinha um programa de História e Direito aqui nas segundas-feiras, né? Mas é tanta coisa para fazer que quase não dá tempo. Mas esse encontro aqui eu estou considerando como mais um dos episódios da nossa discussão História e Direito. Está bem? Então, perfeito. Agradeço muito, professor Diogo. Agradeço muito a oportunidade. Também não esperava menos da sua participação, do conhecimento histórico, do posicionamento. Né? Muito obrigado aí, obrigado a todos os que estiveram presentes aqui assistindo a live. Né? Só tenho a agradecer, foi muito agradável e muito instrutivo essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Até.